Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E tem dia que a prateleira vai lá em cima, que eu preciso de convidados especiais para me ajudar a perguntar, porque eu sozinho não dou conta. É o caso aqui hoje, a gente está recebendo aqui o Luiz Henrique Witzler, o alemão, que todo mundo conhece como alemão. Eu até assustei, porque ele está parecido, eu achei que era o Matheus que estava aqui hoje, porque ele remoçou pelo menos uns 20 anos, aí, emagreceu, está bonitão. O alemão é o seguinte, o alemão ele é presidente da Associação Brasileira, a ABICAR, que é a Associação Brasileira das Empresas de Certificação por Auditoria e Rastreabilidade. Pelo tamanho do nome, da sigla, você já deu para perceber a importância do alemão quando a gente está falando de certificação, quando a gente está falando de orgânico. Então, para entrevistar o alemão, eu tinha que ter um convidado especial aqui, é o caso hoje do Riba, Ulisses Riba, que é editor da revista Agro Revenda, que é diretor de redação aqui do Grupo Public, que está aqui comigo. Então, o Riba, obrigado pela sua presença aqui, viu? Opa, eu que agradeço, é um prazer a gente falar de coisa, trabalho bem feito, como a ABICAR faz, e de falar de preocupação com um alimento seguro e rastreado, que a gente dá muito valor para isso. Isso aí. Alemão, obrigado, viu? A gente estava querendo combinar, mas sua agenda agora permitiu. Hoje nós estamos essa conversa. Obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Obrigado você, Carlão. Obrigado, Riva. É sempre um prazer conversar com vocês. E é um prazer falar de assuntos que não só do trabalho nosso, mas da vida nossa, né? A gente vive isso daí há anos, né? Todo mundo sabe. Então, é um prazer imenso poder falar com vocês. Obrigado. Alemão, vamos começar. A história é o seguinte, né? A ABICAR representa as empresas de certificação. O mundo cada vez mais quer saber de onde vêm os alimentos. Você tem uma história de vida, uma trajetória muito intimamente ligada aos orgânicos. O mundo do orgânico é extremamente profissional nesse negócio de certificação. Eu queria começar um pouquinho, até para situar um pouquinho, quem não conhece, falar que você é o presidente da ABICAR, eu queria que você falasse um pouquinho, resumidamente, dessa sua trajetória ligada à certificação, ligada ao mundo dos orgânicos. Olha, Carlão, falar rapidamente assim, nós começamos aqui, Botucatu, nós somos, as duas empresas são de Botucatu, ligadas, né? E o mundo orgânico começou na década de 80, 78, por aí, com um grupo suíço comprando uma fazenda em Botucatu e trouxe a tecnologia de produção biodinâmica para Botucatu. E daí foram constituídas algumas associações de produtores e gente envolvida. E na década de 90 foi feito o Instituto de Certificação Biodinâmico. E daí a gente começou no mundo da certificação. Em 90 foi a primeira certificação nossa internacional, que a gente certificou café orgânico para ir para o exterior, e daí para frente não parou mais. O mundo orgânico sempre foi calcado em cima de processos de certificação. Por quê? Porque o consumidor final, ele quer uma garantia, e uma garantia normalmente dada por uma terceira parte, que aquele produto realmente atinge ou preenche os requisitos que estão acordados numa legislação ou num regulamento. Então, de lá para cá, de 90 em diante, a gente abracou esse mercado orgânico e sustentável. Então, o IBD hoje, que é uma das empresas, nós trabalhamos em 30 países, por certificação orgânicas e socioambientais. E quando foi aí na década, em 2002, para ser mais preciso, 2001, 2002, nós recebemos uma visita. Na época, a gente certificava os boi orgânicos do Grupo Independência. A gente recebeu uma visita de uma pessoa
que foi do Ministério da Agricultura, foi da BIEC, uma pessoa de altíssimo nível, uma grande amiga minha, foi Maria Cristina Lombardi, que ela queria montar uma certificadora de rastreabilidade para atingir um mercado que o Brasil estava começando a ter uma exigência. Daí nasceu a SBC, por isso, daí em Botucatu, as duas empresas, e nesse momento eu já trabalhava no IBD, e daí fui estruturar a SBC para começar esse trabalho. Então, são duas empresas irmãs, né? Que eu sou sócio nas duas, e a gente começou de que forma? O IBD fazendo certificações orgânicas e socioambientais, e a SBC fazendo o que a gente chama, entre aspas, protocolos convencionais, como o próprio mercado europeu, como o Global Gap e outros protocolos diversos aí Então, aí nasceu, e daí nasceu as duas empresas em Botucatu. Entendi. Então, aí, Botucatu, hoje, talvez, eu vejo assim, que é a cidade que tem o maior número de certificadoras por habitante, né? Porque tem IBD, SBC e tem também uma outra empresa. Então, para uma cidade de 150 mil habitantes, né? Mas muito ligado à nossa presença nelas, né? E daí disso aconteceu de elas ficarem aqui, né? Então, é mais ou menos uma história. Ô, Riba, além de ser, na verdade, você tem essa característica das certificadoras, mas o mais importante é que ela é assim uma espécie de distrito aqui faz parte da Grande Porangaba, você entendeu? Então, ô, Riba, o mundo hoje, o alemão tocou num assunto aí desses protocolos, e a gente sabe do protocolo, principalmente, acho que o protocolo mais famoso que existe é o SISBOV, e o SISBOV está passando por algumas transformações aí, né, Riba? Você está acompanhando esse processo bem de perto, né, Riba? Exato, a gente acompanha por estar trabalhando aí ao lado do IBD e principalmente também do SBC, né, o Serviço Brasileiro de Certificações, e porque também o SISBOV envolve um alimento que faz parte da história do Brasil, né, da cultura brasileira, né? O boi foi junto com o brasileiro conquistar vários estados, entrar para dentro do país, né? E colonizar e fundar cidades e levar o brasileiro aí para a ocupação do território, né? De uma maneira mais organizada. Tudo o boi teve sempre ali ao lado e sempre fornecendo o quê? Fornecendo carne, fornecendo leite, né? E é interessante, o alemão estava falando a respeito do início, né, do trabalho com orgânicos, né, em Botucatu, com o Instituto, e assim, depois chegou numa carne que significa a história, né, o brasileiro é um apaixonado por carne bovina, né, e o brasileiro acabou se tornando aí um dos maiores mercados, né, produtores e exportadores de carne bovina, né, o alemão. Hoje, como é que você analisa, você que trabalha diretamente com isso, como é que tá o estágio aí da situação de exigência por parte de consumidores brasileiros, que eu faço questão até de falar que não é o europeu que está preocupado em comer bem e com segurança, o brasileiro também. E as empresas sabem que a tarefa dela é colocar carne bovina de qualidade na mesa, não só do europeu, do americano, do japonês, e também do brasileiro, né? Chegou num grau de exigência assim, que uma coisa fantástica depois de 20 anos de trabalho, né? Com certeza, Ribas. Assim, eu vejo alguns pontos, né? Depois eu vou comentar sobre o SISBOV aí, assim, o ponto que ele está hoje e a história um pouco dele, né? Mas, assim, o que acontece hoje no mundo é o seguinte, hoje existem algumas tendências dos consumidores a nível mundial, e elas são, às vezes, um pouco cíclicas, né? E tem algumas mudanças. Então, hoje, a gente tem um peso ambiental muito grande, um peso social muito grande, um peso em bem-estar animal pesadíssimo no nosso produto. E eu vejo assim, que eu nasci na pecuária, eu sou veterinário,
e eu vejo que a cadeia está amadurecendo muito rápido. Talvez o grão amadureceu um pouco mais rápido do que a pecuária, e em termos de profissionalismo e de entender um pouco o que o mercado está querendo, né? Porque, veja bem, o pecuarista, hoje, o segmento carne, o pecuarista, ele não vende carne ele não vende boi para o frigorífico, ele vende carne para o mundo. Isso precisa ficar claro. Nessa venda de carne para o mundo, você está sujeito ao que o consumidor, de um modo mundial, tem as exigências da gente cumprir para atingir esses mercados. Perfeito. Então, eu sempre cito o orgânico, porque, assim, o orgânico talvez seja um pacote que o consumidor é mais atrelado, assim, ele tem uma exigência, ele quer comprar um produto que é do agrado dele, eu não quero nem falar se é melhor ou pior, é do agrado dele, e ele quer uma garantia que ele está comprando aquele produto como ele está concebido na cabeça dele. Perfeito. Então, a certificação, ela veio realmente para ocupar esse espaço, né? O espaço para dar essa garantia e dar o espaço também para atingir mercados, né? Então, veja bem, aquele mercado quer uma exigência, nós precisamos dar essa garantia de que forma? De uma forma, antigamente era uma forma muito primária, que eu vou falar assim, que era a nível governamental. O governo intervia em todos os segmentos para dar as garantias. O governo tinha que dar uma garantia ambiental, o governo tinha que dar uma garantia, e isso hoje não é mais fato. As outras cadeias, talvez a pecuária seja a última que está rompendo isso, né? Que as outras cadeias, como soja, algodão, fruta, essas garantias já são inerentes ao processo e todo produtor já sabe que ele precisa dar essa garantia e dar a garantia de uma forma privada. Que o governo tem a sua parte, que é na parte sanitária, e a parte comercial é regulada pelo setor privado. Através de que formas? Alguns países exigem uma certificação de terceira parte, outros não. Outro, você tem que atingir uma regra. Outros têm selos internacionais, como o Global Gap, que é uma boas práticas agrícolas. Então, o varejista quer comprar um produto que seja produzido dentro daquele regulamento, que tenha lá consumo social, ambiental, resíduo e etc. Então, você veja bem, nós estamos falando de um monte de detalhes que vai atingir quem? Aquele consumidor que ele quer um alimento seguro, que é dado muitas vezes por uma parte sanitária, e predicados dele, que hoje eles entendem que eles têm uma força comercial muito grande e de uma tendência, como hoje está essa parte ambiental. O consumidor, ele de alguma forma, ele quer ajudar num conceito ambiental, como ele também quer ajudar num conceito social, como ele também quer pensar num bem-estar animal. Então, aí entra tudo que nós estamos trabalhando, que o orgânico começou lá atrás, assim, no conceito de exigência do consumidor, Sim. certo? O conceito de exigência. E está se alargando isso agora, né? Cada vez... Agora está sendo assim. Não, talvez ele não queira um produto orgânico, por N motivos, mas ele quer um produto que seja produzido dentro de um certo padrão. E aí veio todos esses selos, e a pecuária está vindo agora no final, porque, veja bem, nós tivemos, que nem cota Hilton do passado. O que é uma cota Hilton? A cota Hilton nasceu dentro dos hotéis Hilton. Eles queriam a rede de hotéis certificada. Certo? Então, todo mundo fala, ele nasceu dentro da cadeia Hilton de hotel, que queria uma carne diferenciada. Daí vieram no mundo, criou-se regras para definir o que era uma carne Hilton para ser exportada. E aí tem subsídios
de impostos e etc., para que aquela carne de qualidade atinja o mercado. E ela transcendeu a cadeia Hilton e virou uma marca de referência de qualidade de carne. Tem outro selo internacional, que é o High Quality Beef, que é um outro selo feito, alguns países fazem, ainda o Brasil não conquistou esse mercado, que mais ou menos isso, eles querem um padrão de carne, certo? E esse padrão é exigido. Só que aí que eu volto, Rivas, eu acho que a gente está começando a amadurecer no sentido de produzir, que esses protocolos são exigências comerciais, são protocolos, não são sanitários. Alemão, deixa eu colocar um pitaco aí nessa conversa, porque você está falando dessas exigências comerciais, e aí entra uma coisa que, na verdade, a gente tem muito paradigma para ser quebrado, né? Paradigma de todos os lados, eu digo, né? Tem consumidor que acha que o governo tem que se envolver, tem parte envolvida pecuarista que acha que o governo tem que se envolver. Então, assim, está todo mundo meio que aprendendo a navegar nesse novo mundo, né? E esse novo mundo, eu queria destacar aqui o mundo das parcerias público-privadas. Cada vez mais o governo tem um cobertor que é curtinho, ou seja, não dá para o governo desperdiçar esforços e ficar cuidando de coisas que a iniciativa privada tem que cuidar. E tem a história também do autocontrole. Eu queria que você mistura tudo isso aí no seu comentário e também queria te informar que nós já estamos nos descontos. O que eu queria falar para você, tudo isso, conceitualmente, ele está dentro do mesmo pacote. Uhum. Assim, para mim, assim, o autocontrole que o Brasil está começando agora é uma tendência dentro do governo. Esse lado, o próprio Sisbov, que o Riba falou aí, o que é o Sisbov? É novo? Não, não é novo. Você veja bem, em 2018, hoje o Sisbov é o banco de dados na AIN 51, que foi de 2018, a última que regulamentou isso. O que ela falou? Ela separou a numeração oficial brasileira dentro de um banco de dados do protocolo Europa. Então, você pode usar hoje a numeração oficial para N fins, certo? Seja o que, mas, para você atingir a Europa, você tem que ter a numeração oficial mais algumas exigências que é para o mercado europeu. Então, o grande marco eu sempre falo que não é Sisbov hoje é o seguinte, é um protocolo de exportação para a Europa, certo? São regras para você exportar para a Europa que você usa um número oficial. Então, dentro desse parâmetro, lá, na hora que foi em 2018, ele já menciona que aquele anexo lá, ele é um anexo provisório para um regulamento privado de produção, certo? Então, quando pergunta que é novo, não. Então, a gente já vem, Carlão e Rita, construindo esse caminho há um bom tempo. Isso aconteceu nos grãos, aconteceu, e agora está acontecendo na carne. Porque, veja bem, mas não é que não vai ter controle, não. Simplesmente é uma desoneração do governo e uma divisão de funções para dar a garantia que o consumidor quer e exige, né? E tem o direito de forma separada. Então, a parte comercial com o setor privado e a parte sanitária com o governo. Então, isso tudo, você pode ver, que a gente não está falando agora disso, isso vem vindo ao longo do tempo uma construção. E agora nós estamos tendo aí um momento do protocolo Europa de ele migrar para um protocolo privado. Só que assim, como que é? O governo vai deixar? Não, o governo ele tem o acordo sanitário, o certificado sanitário ainda é emitido pelo governo, só que ele vai emitir esse documento em cima de um controle do setor privado. E não mais ele realmente, ele vai fazer tudo. Não.
Então, o banco de dados é oficial, o governo ainda vai ficar responsável pelas listas de inclusão de fazendas, as auditorias ainda é feita por ele. Agora, essa parte operacional de gestão vai ser feita por um ente privado. E já estava acontecendo isso desde 2018, isso não é novo, isso não aconteceu agora, isso aconteceu já desde 2018. Então, eu vejo que nós estamos vivendo um momento, mas é um momento bom, Carlão, é um momento de amadurecimento da cadeia, do amadurecimento de nós entendermos o que o mundo quer da nossa carne. Nós somos um produtor de carne. Nós precisamos entender o que o mundo está querendo de nós. Quais as garantias... E cada país quer uma coisa, né? Entendeu? Então, assim, eu vejo que todo mundo chega e fala para mim, não, mas eu sei... Não, peraí. Talvez o entendimento lá atrás, que outro eu acho que é um marco, foi Platini de Moraes, para mim foi um marco, foi que ele foi lá e falou assim, para a gente exportar soja, o que precisa ter? Então, assim, nós somos vendedores de produtos alimentícios, certo? Como que o mundo está enxergando? Vamos trabalhar isso. Então, eu vejo que a pecuária, ela nunca vai ser a mesma mesmo, ela tem essa mudança, e eu acho que é um momento muito bom de todo mundo entender essa situação, que não é uma coisa que caiu agora, descobriu. Não, isso já vem vindo acontecendo há um bom tempo. Alemão, deixa eu te falar, eu uma vez conversando com um amigo meu que era pecuarista nos Estados Unidos, e ele isso há muitos anos, ele falava, né? Gente, o pecuarista, ele falava assim, o pecuarista precisa entender que a gente não está no negócio de boi, a gente está no negócio de comida, né? Então, a verdade é que essa ficha agora ela está realmente tá sendo colocada para valer. E uma coisa que me parece muito natural, eu sou um prestador de serviço, eu tenho uma empresa, e eu tenho que, quando eu fecho um negócio, eu pergunto para o meu cliente como é que ele quer receber, né? Porque é o cliente que manda, né, Alemão? Então, eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que esse é um pouco do protagonismo que está vivendo agora a Associação Abicar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre essa, vamos dizer assim, sobre o fato da CNA estar junto nesse processo, enfim, para você fazer suas considerações aí finais. A primeira coisa, Carlão, eu vejo o seguinte, todo mundo precisa ter ciência que rastreabilidade é uma ferramenta para atingir algum determinado protocolo ou atingir uma exigência. Então, no Brasil usou muito a palavra rastreabilidade na frente como sendo um protocolo. Ela não é um protocolo, é uma ferramenta para a gente dar as garantias que a Europa quer, para a gente dar as garantias que o Hilton preconiza, para a gente, como você citou os Estados Unidos hoje, assim, ele tem rastreabilidade dentro de um confinamento, ele exporta boi com hormônio, boi sem hormônio, boi grass-fed, boi free range, assim, e ele usa a ferramenta rastreabilidade para dar essas garantias no mercado. Então, a IN 51, ela veio realmente, separou o número e criou-se o protocolo Europa sozinho, usando uma ferramenta que é a rastreabilidade. E daí nasceu, há 2 anos atrás, Carlão, falando um pouco da Bicar, ela nasceu dessa necessidade desse grupo, a priori, quando começou, era das certificadoras que estavam ligadas ao Ministério da Agricultura, que elas são delegadas do Ministério da Agricultura para executar funções do Ministério, certo? Ela é uma delegada do Ministério. E a gente se uniu, e hoje a gente tem 98% das empresas aí que estão nesse quesito dentro do Ministério. A gente se uniu com os fabricantes de brinco, de elementos de identificação, e a gente fundou uma associação. E a gente tem hoje várias empresas, a maioria, e depois, com o tempo, por essa proximidade que eu falei de ter o mundo orgânico e de ter outra empresa certificada orgânica, a gente trouxe também para a associação
as certificadoras por auditoria do orgânico. Então, hoje, a Abicar, ela é uma empresa, é uma associação que abraça ou que dá cobertura para todas as empresas de certificação por auditoria, regulamentadas pelo Ministério da Agricultura, ou credenciadas ou delegadas, e as empresas de elementos de identificação por causa da rastreabilidade. Então, a gente atingiu um número bastante legal, e a gente hoje tem representatividade na Câmara Setorial da Carne, a gente é chamado pelo governo para discutir pontos específicos do segmento, seja tanto do orgânico quanto do mercado europeu. Então, a gente está vivendo um bom momento. E nesse momento que a gente está vivendo de bom, houve essa conversa com a CNA. Da CNA, veja bem, eu volto lá, em 2018 era um protocolo provisório, e o provisório tem que acabar um momento. E para caminhar para um protocolo privado, nós tínhamos que dar alguns passos. Em 2018, a CNA já vinha fazendo essa gestão operacional que passou agora a ser cobrada por ela já vinha fazendo desde 2018, prestando um serviço para o governo. Então, o governo desonerou o governo em equipe e a CNA já vinha fazendo. E isso estava devidamente regulamentado na Lei de Rastreabilidade e no Decreto 7631 do 7623, aliás, inverti os números. E daí que a CNA seria a gestora do protocolo. Mas o que todo mundo precisa entender, que não tirou as funções do Ministério da Agricultura. E as funções do Ministério continuaram. Quais as funções? As funções de auditoria, as funções de colocar na lista, responsabilidade pelos dados, o banco de dados é oficial, simplesmente a gestão operacional. Para que isso? Para a gente começar a caminhar para ter realmente um protocolo privado, que onde o governo vai ter, o Ministério da Agricultura vai ter menos ações ainda do que ele tem hoje. Então, eu vejo com isso que é um amadurecimento e um caminho que nós temos que seguir, e por isso que houve esse momento da CNA de assumir uma parte maior dessa gestão operacional e revalorar esse serviço que ela presta para a cadeia, que ela está prestando um serviço para a cadeia de forma... Agora, esse serviço sempre existiu. Antes era o setor público que fazia, de 2018 para frente foi a CNA que começou fazendo, mas o serviço sempre existiu. E também o consumidor final sempre pagou de alguma forma isso, ou através dos impostos, ou agora uma regra de mercado. Mas eu vejo que, como a gente vai ter, né, Carlão e Rivas, nós vamos ter que construir um protocolo privado e ele vai ter regras de mercado de manutenção desse protocolo privado, como outro qualquer, como o Global Gap, como o Hilton, como uma coisa normal no mundo, né? E o segmento, eu acho que agora está maduro, Carlão, porque quando eu comecei a falar de identificação bovina em 2001, 2002, eu tinha pecuarista, Carlão, que falava que jamais faria isso, certo? Só que hoje, a maioria, uma boa parte dos pecuaristas usam a identificação individual hoje, a rastreabilidade como uma ferramenta, não só para atingir o protocolo Europa, mas também de gestão da propriedade, de gestão dos animais dele, de ganho de peso, de ganho de controle realmente. Hoje a gente está caminhando, nós estamos caminhando para pessoas jurídicas assumindo as fazendas, né, Carlão? Essa é uma tendência do mundo. E toda pessoa jurídica ela tem que fazer inventário. E esse inventário tem que acontecer. Inventário é feito em cima do quê? Da contagem dos animais que ele tem. Então, eu vejo, Carlão, realmente, você sabe a minha história, eu tenho mais de 30 anos nesse mercado, e eu vejo que agora nós estamos caminhando para um
um amadurecimento real da cadeia produtiva de carne. E eu digo para você o seguinte, que agora nós estamos caminhando para acabar mesmo o nosso programa, viu, o Alemão? Deixa eu te falar. Segura esse todo brabo aí, Carlão. Essa conversa da gestão, enfim, de todas as vantagens de você ter a rastreabilidade, a ferramenta da rastreabilidade implantada na sua fazenda, isso é papo para mais outro Fala Carlão daqui uns meses aqui para frente, então você volta aqui para explicar isso, porque com certeza isso na verdade, quando eu faço uma conversa, qualquer conversa em torno de uso de tecnologia, essa conversa da gestão, da rastreabilidade, da certificação, ela aparece sempre no topo. Então, Alemão, eu queria, infelizmente, todo o nosso tempo já acabou, nós temos um Fala Carlão duplo, dois Fala Carlão, um só, viu? Obrigado pela sua presença aqui, viu, Alemão? Obrigado, Carlão. Estou sempre à disposição aí, sim, principalmente falar de assuntos que a gente gosta, né? Pois é, falar com pessoas também que a gente tem afinidade, né? Muito obrigado, Carlão e Riva. Ô, Riva, deixa eu te falar, obrigado pela sua participação aqui, foi ótimo as suas intervenções aqui, muito obrigado. E a gente... Carlão, então, só reforçando que todo o trabalho dá bastante trabalho e todos os agentes da cadeia produtiva de carne bovina envolvam-se com isso, porque isso vai ser bom para todo mundo que está na cadeia. Maravilha, é isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Conversei aqui hoje com o meu amigo Alemão, que é o presidente da Associação Brasileira das Empresas Certificadoras por auditoria e rastreabilidade. Gente do céu, esse nome é comprido, por isso que é uma associação top de linha. Eu quero mostrar para você aqui a mais recente revista Agro Revenda, a edição número 88, que está aqui. Ó a grossura da revista, tem 156 páginas dessa revista. Tem revista que está fechando, né, Carlão? Tem revista que está fechando, mas tem revista com 156 páginas. Então é o seguinte, eu quero agradecer a todos os anunciantes, leitores da revista. Essa revista está focando aqui no trabalho da Agroamazônia, uma das matérias. O Riva é o nosso chefe, o editor-chefe da revista. Então, muito obrigado a todos vocês que não perdem nenhum Fala Carlão. E se vocês ainda não se inscreveram no canal, a hora é agora, se inscreve aí no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixa o seu like. Se você não gostou de alguma coisa, desce o salário nos comentários também, deixa o seu dislike, mas não deixe de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E se você estiver na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço, eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu! Ah, e outra coisa, já esquecendo, viu? O Cairo agora quer o seguinte, viu, Alemão? O Cairo tem que falar, Carlão, fala do podcast. Agora nós temos o nosso podcast também. Procura aí todas essas plataformas de áudio que você conhece aí, procura lá, Fala Carlão, que você vai achar o podcast e no podcast você vai poder escutar esta entrevista e outras tantas entrevistas no podcast Radar Agro do Grupo Public. Valeu, gente, um forte abraço. Tchau, Carlão. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu!